Olá, pessoal! Hoje vamos conversar com a Maria Gabriela Piovesan, aprovada no 29º exame da OAB. Oi, Maria Gabriela, parabéns pela aprovação, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Renata. Boa tarde. Boa tarde. Para a gente começar então essa entrevista, eu gostaria que você se apresentasse, falasse aí um pouquinho de você, sua idade, em qual período da faculdade está ou se já terminou, como é que tá? Meu nome é Maria Gabriela, tenho 23 anos e sou do interior de São Paulo. Moro na cidade de Galha e fiz faculdade em Marília. Terminei em dezembro de 2018 e só prestei o exame de ordem agora. E como foi então para você finalizar a faculdade, deixar o exame um pouquinho mais para frente? Por que essa decisão? Então, o quinto ano é bem complicado, tem várias matérias, TCC. O meu ano foi ano de ENAD e eu morava em uma cidade e fazia faculdade em outra e estagiava em outra. Então, eu saía cedo e só voltava à noite. Então, ficou um curto período de tempo para eu poder estudar para a ordem. Então, eu fui procrastinando e acabei deixando. Aí, fiz o quinto ano tranquila, o TCC, o ENAD e como eu estava estagiando esse ano ainda, deixei para prestar só agora em junho. E você passou de primeira, então? Foi de primeira, graças a Deus. Como é que foi a sensação? Indescritível, não tenho nem como te dizer. Acho que eu não tô acreditando nem agora que eu passei de primeira, porque acho que ninguém espera, né? Se você deixou um pouquinho para depois é porque imaginava que fosse difícil, né? Sim, e aí eu acho que foi que bateu mais o desespero, porque a gente vai deixando e vai passando, às vezes as coisas não estão tão frescas na cabeça, e eu falei, eu preciso passar, né? Porque quanto mais a gente deixa, pior fica pra gente. Mas graças a Deus deu tudo certo, apesar da pressão. E como foi então, quando você resolveu fazer o exame? O que você mudou na sua rotina para poder estudar, para se preparar? Então, o começo desse ano foi minha formatura, né? Então, por isso que eu não prestei do começo do ano, a primeira de março. E eu deixei para prestar agora de junho. Eu comecei a estudar 3 meses antes. No começo eu resolvia questões, um número X de questões por dia. E em torno de umas 3 horas por dia. Mas eu vi que nos simulados eu não estava atingindo a pontuação. Então, eu conheci por indicação de uma amiga o Estratégia, né, online no YouTube. Foi onde eu comecei a ver as videoaulas, que foram muito importantes para mim, professor Rosenval, da Priscila, do Diego Cerqueira. E aí eu comecei a fazer outros simulados e eu comecei a atingir a pontuação, passar da pontuação, que me deu mais força para continuar na rotina dos estudos. Aí você estudava quantas horas por dia nesse período aí, 3 meses antes da prova foi que você resolveu fazer, né? Isso, foi 3 meses antes que eu comecei a estudar. Nos 2 primeiros meses eu estudava umas 3 horas. No último mês eu estudava 5, 6 horas. Não foi mais ou menos isso. Entre ver videoaulas, revisar, fazer as questões, isso mesmo. E nesse período aí você teve que abrir mão de vida social, deixar de sair para estudar ou você conseguia conciliar? Não, eu abdiquei de muita coisa. Não saía todo final de semana, deixei de ver muitas vezes o meu namorado, deixei de sair com a minha família, né? Mas, porque também eu estagiava, então o período era curto, né? Porque eu estagiava em outra cidade. Então ainda tinha que voltar a estudar, então eu abdiquei de muita coisa. E aí você tirou quanto na prova, na primeira fase, como que foi? Na véspera da prova, eu fiz a véspera do Estratégia, né? Que tem o sábado de revisão e fui para a prova. Eu acertei 46 pontos. Saiu super bem. E aí, quando você viu o resultado, como é que foi a escolha da disciplina? Na verdade, a escolha já é na inscrição, né? Isso. Mas como que foi para você definir qual disciplina? Então, normalmente as pessoas escolhem por afinidade, né? O que é comum, né? Mais fácil. Porém, como eu escolhi constitucional e eu não sabia nada de constitucional, né? Na faculdade, meu amigo que é ótimo constitucional tentava me ensinar, mas eu não conseguia. E aí eu saí da faculdade sem saber muito bem constitucional, que eu acho que é uma matéria importantíssima, né, para a vida. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso, é um desafio para mim. E coloquei constitucional. E graças a Deus deu certo. Foi um pouco diferente. A gente sempre escuta aqui que as pessoas vão por afinidade ou por matéria que eles usam muito no estágio, sim, né? Com certeza, prática. E você encarou, então, um desafio de pegar uma matéria que não e tinha. eu achei que não ia dar. E como foi, então, quando você começou a estudar para a segunda fase? E aí esse desafio, como você está colocando, como que você encarou? Então, aí eu passei a primeira fase, né? Deu tudo certo, eu corrigi no dia que saiu o gabarito. Aí eu já estava familiarizada com as aulas do Diego, né, que eu vi para a primeira fase no Estratégia Online pelo YouTube. Aí eu resolvi comprar o cursinho dele. E no começo foi bem difícil, né, porque
Normalmente as pessoas já sabem um pouquinho de direito material, ou sabem um pouquinho de direito processual, que são as peças, e eu não sabia absolutamente de nada, de nada. E aí a gente começou pelo direito material, acho que são 5 aulas, divididas em várias videoaulas. E eu percebi que eu tinha muita dificuldade em direito material, mais do que nas peças. Mas no final deu tudo certo, o Diego é muito claro no que ele fala, uma pessoa muito pontual, objetiva, né? Isso que eu gostei muito do estratégia, que é isso e isso, né? Não é nenhuma enrolação. E no decorrer do curso teve vários simulados, né? Desenvolvido pela estratégia. E foi uma caminhada de quase 60 dias. Mas que deu certo, graças a Deus. E você fez tudo que estava previsto ali, todos os simulados, tudo que eles indicavam? Sim, vi todas as aulas. Acabei bem antes, né? Porque comecei o cursinho acho que 2 dias depois da primeira fase. E aí, tudo que ele pedia, todas as questões, todos os simulados, tudo foi feito. Todas as aulas vistas. As revisões que ele dava online pelo YouTube gratuitas eu também vi, apesar de pagar o cursinho. Tudo foi feito. Então você gostava bastante de videoaula. Você acha que esse método te atende bem? Você consegue memorizar o conteúdo? Como que é? Então, eu também tinha os PDFs, né? Então eu via as videoaulas e revisava através dos PDFs, porque eu acho que o PDF é mais completo que a videoaula. Mas não deixa de ser importante, ainda mais eu que não tinha uma base tão boa em constitucional, né? Uhum. E quando você via videoaulas ou mesmo lia os PDFs, você fazia algum resumo, alguma anotação, grifava? No começo, eu comecei a ver a videoaula e eu resumia, só que a gente começa a cansar muito, porque tem que fazer os simulados, são 4 questões, é a peça, é muitas coisas. Então, eu vi que eu tava perdendo tempo. Então, eu comecei a imprimir os PDFs, né, ou abria online, e comecei a fazer anotações pontuais. Aí, depois, eu revisava. Sim. E como é que você revisava? Você tirava um dia da semana para revisar? Ou seguia algum outro tipo de cronograma? Então, primeiro eu tentei fazer toda a parte de direito material, né? Que foi as 5 aulas, as 5 primeiras aulas. E depois que eu acabei, eu revisei todo o direito material, tá? Aí, conforme a gente passou pro processual, que eram as peças, eu revisava um pouquinho por dia. Uhum. Tá. Aí você fez várias peças durante o curso, ele foi dando as dicas de como fazer, do que prestar atenção. E aí você já foi se sentindo mais segura para fazer a prova? Sim, constitucional é dividido em basicamente 3 blocos, né? Das peças, e aí ele ensinou a diferenciar o que que era um, o que que era o outro, e disponibilizou vários simulados. Então, deu para tirar bem as dúvidas, assim, e às vezes eu abria o site da própria OAB, né, que tinha os anteriores, e ia fazendo. Mas qualquer dúvida que a gente precisava, o Diego também atendia. E acho que tem que praticar muito. Eu acho que é isso o segredo, né? Praticar. E como é que foi para você, então, quando chegou lá no dia da prova, da segunda fase, abriu o caderno de provas, o que você sentiu? Qual foi? Foi surpresa ou você já identificou logo que, já sei, como é que foi? Então, a hora que eu abri o caderno Nossa, quando eu abri o caderno da prova, eu vi que era um mandado de segurança. Mas mesmo assim, a gente nunca acha que tá muito certo, né? A gente sempre fica com uma dúvida. Aí o que a gente começa a fazer? A ver se pode ser as outras peças. Se pode ser peça X ou Y. Aí quando realmente encaixou, Aí eu comecei a fazer o mandado de segurança, depois fui para as questões. E tudo que ele falou no cursinho caiu. Bem pontual mesmo. Então lá na hora da prova você se lembrou dele. Deu tudo certo. Eu fiquei bem nervosa quando eu entreguei a prova, né? Não sabia se era isso mesmo. Mas deu certo. Mas na véspera de prova você costuma ficar nervosa? Você faz algo para relaxar, intensifica o estudo ou dá uma diminuída no ritmo? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Muito ansiosa mesmo. Sofro muito por antecedência, mas pro exame de ordem eu não fiquei. Trabalhei muito a minha mente e eu visualizava meu nome na lista. Eu tentei ser o mais, assim, positiva possível, sabe? E para a primeira fase, fiquei um pouquinho nervosa na véspera, né? Porque para a primeira fase a gente vê o dia inteiro de revisão. Para a segunda fase, como é uma matéria só, é menor o tempo. Então, eu revisei um pouquinho, que o Diego passou a revisão dele no período da tarde, às 14 horas. Depois eu fiquei em casa tranquilo. Tentei fazer outras coisas com a minha família, mas eu tentei o mais positiva possível, porque eu acho que isso faz a diferença também. Uhum.
Aí você agora com a carteirinha da OAB, a tão esperada carteirinha da OAB para quem faz direito, né? Se não conseguir, parece que ainda não finalizou direito. Não finalizou o curso, é verdade. O que você pretende fazer então com a carteira? O que isso significa para você? Nossa, é uma coisa muito importante, né? Que é a finalização do ciclo de 5 anos, né? Porque, pra mim, tá? Não basta ser bacharel. Eu acho que tem que ter sim a carteira, mesmo que você não vá advogar, é um resguardo na sua vida profissional. Como muitos concursos pedem, a prática jurídica de 2, 3 anos, e eu quero fazer concurso público. Então, no momento, eu vou tentar conciliar os estudos com a advocacia. Tá certo. Agora, qual dica então você daria para quem vai fazer o exame da OAB? Você que passou aí por esse processo, foi muito bem sucedida, na primeira tentativa já conseguiu. O que você ressaltaria para quem vai fazer esse exame? A minha dica é estudar, porque realmente sem estudar não passa. Fazer um bom método de estudo, né? Eu acho que tem que se organizar, pegar as matérias pontuais que caem, os principais assuntos, dar uma olhadinha no YouTube de estratégia, que sempre tem os pontos pontuais lá de cada professor, e mentalizar coisas positivas. Mentalização nominalista, que no final dá tudo certo. Tá certo. Agora você pretende então fazer concurso, né? Você falou que quer ser delegada, é isso? Quero primeiro um concurso escada, talvez começar como investigadora, escrivã, e depois partir para o concurso de delegado. Tá certo, Maria Gabriela. A gente agradece muito sua participação aqui conosco, contando aí um pouco da sua experiência para a OAB, que você volte futuramente quando for aprovada nos outros concursos. Desejamos muito sucesso para você. Muito obrigada. Pretendo voltar sim, se Deus quiser, aprovada no concurso, dando outra entrevista. Tá certo, a gente aguarda então e torce por você. Obrigada, Renata. Vamos ficando por aqui, até a próxima entrevista. Tchau.